opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga! Bom dia! Voltamos aqui para o nosso debate de hoje, quinta-feira, 14 de agosto. Estamos de volta! Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. É isso, na manhã desta quinta-feira estou recebendo o pastor Davi Amâncio. Hoje, 14 de agosto, vamos lembrar que hoje é dia do protesto. Tem algum protesto a fazer, pastor Davi? São muitos protestos, né? Eu protesto, por exemplo, quanto o capitalismo do sofrimento. Eu protesto contra isso porque tem gente capitalizando o sofrimento, mantendo o paciente há 5 anos num consultório. Ou seja, ou é cego guiando o cego, ou alguém está lucrando com o sofrimento do outro, capitalizando esse sofrimento. Usando o outro como fonte de lucro, né? Exatamente. A indústria farmacêutica, inclusive, está lucrando bilhões, né, com a venda de remédios de forma indiscriminada também. Muito bem, conosco o pastor Manuel Cavalcante. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson. Bom dia, pastor Davi. Bom dia, pastor. Hoje eu amanheci meio rouco. A voz está querendo sumir, mas vamos seguindo em frente. Meu abraço aí a todos os ouvintes. Vamos então iniciar o debate orando. Vamos falar com o nosso Pai que está no céu. Hoje eu vou pedir ao pastor Manuel que apresente este momento ao Senhor. Pai eterno, nós te louvamos, agradecidos, Senhor, por este dia de vida, agradecidos pela tua misericórdia e pelo teu amor. Queremos também, Senhor, te louvar pelo sustento que nos tens dado, por teres nos dado, Senhor, forças para chegarmos até aqui. Verdade. Colocamos nas tuas mãos este programa, este debate, pedindo, Senhor, que venha de ti a sabedoria necessária para discutirmos o assunto de hoje e ajudarmos aquelas pessoas que estão nos acompanhando a dirimirem suas dúvidas. Pois é no nome do Senhor Jesus que nós te oramos. Amém. Amém. Bem, vamos então ao caso comum que explica um pouco do nosso tema de hoje. Aspas. Convivo com gente que reclama de tudo, gente que só quer se dar bem e gente de gênio extremamente difícil. Não sei, mas parece que tem um imã que atrai pessoas assim. Fico questionando se tudo isso acontece pelo fato de não saber dizer não. Por que é tão difícil dizer não? Fecha aspas. E o tema de hoje: como descobrir se estou viciada em aprovação alheia? Vamos discutir este tema agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Aprovação alheia. Talvez esse seja um tema muito atual, pastor Davi. Pessoas que estão precisando de uma aprovação alheia. E ultimamente a gente tem visto aí uns delírios coletivos propagados, né, pela internet. Nós tivemos o Bebê Reborn, né? Depois veio o Morango do Amor. E ontem o cara mandou uma foto para mim dizendo que a nova onda agora é a chupeta para adultos. Né? É impressionante. Aí eu vi depoimentos em relação ao Morango do Amor, as pessoas dizendo assim, pastor Davi, eu experimentei, mas era só um doce.
Mas dava para ver que era só um doce, né? De tudo que a gente... leite condensado com morango e aquele caramelo. Enfim, não precisava experimentar para saber, porque de fato a imagem já mostrava que era coisa comum, né? Mas parece que há uma necessidade coletiva, pastor Davi, de pertencimento, de aprovação, né? E seria bom se a igreja estivesse fora disso, mas infelizmente ela participa disso. Por exemplo, quando um pastor transforma o templo em uma agência de entretenimentos, de eventos, ele está padecendo de necessidade de autoafirmação, porque o indicador de sucesso no ministério é templo cheio. Então, essa mente está fragilizada. Porque quanto maior a fragilidade da mente, maior a necessidade de aprovação. Maior será essa necessidade de aprovação. Por outro lado, quando você me fala sobre o morango, esse morango diferenciado, não é? Eu fico a pensar que a igreja evangélica, a moderna igreja evangélica, que de acordo com Russell Norman Champlin, tem degradado a mensagem do evangelho, ela já usou a venda dos produtos da fé, atribuindo um valor simbólico a um produto, seja sabonete, seja uma flor, uma rosa, né? Então, de qualquer forma, eu fico a me perguntar quem aprendeu com quem. Porque se por um lado eu uso a fé e o outro usa um outro artifício, de qualquer forma, os expedientes são diferentes, mas a finalidade é a mesma, manipular. É manipular as pessoas. O que é muito sério, porque tem até um livro do Roberto Dufour, que é a arte de reduzir cabeças, né? É muito interessante porque o que ocorre é que as mentes estão sendo reduzidas cada dia que passa. E isso é muito sério, porque isso reverbera, inclusive, na economia, na sociedade de um modo geral, não fica restrito a um pequeno grupo. Eu estou pensando aqui a nível de totalidade concreta, ou seja, nada fica isolado. O que acontece em um determinado local acaba afetando uma coletividade também. Então, nós precisamos pensar que a igreja deve ser diferente, porque nós temos, supondo que nós temos a mente de Cristo, uma mente renovada, então nós não nos deixamos levar por essa manipulação que tem uma mente que é a do diabo, que está orquestrando tudo isso, incutindo cada dia que passa algo novo, porque a sociedade atual não se farta de loucuras, mas tem uma mente por trás que está manipulando, e Jesus falou sobre isso. O Deus desse século cegou o entendimento. Então, você percebe claramente que isso está acontecendo. O entendimento está cego. As pessoas não refletem, não pensam, não questionam o óbvio. O óbvio está na cara. Mas as pessoas não conseguem questionar o óbvio, né? Então, é muito, muito grave o que está acontecendo. Por outro lado, é um farto material para pesquisa, porque é a mente humana que está em disputa aí, não é? Também existe, pastor Davi, um lado que dá para se perceber. As pessoas, elas acabam, é impressionante, postando quase toda a sua vida na internet, né? É como se elas quisessem uma espécie mesmo de aprovação, né? E a dependência emocional? Que a pessoa fica dependendo do outro para validar o que ela colocou lá na internet, fica dependendo. Imagine você, que nós estamos aqui e se tivermos 500 seguidores, eu no meu caso não tenho nem 100 seguidores, né? Imagine, agora uma pessoa com 32 milhões de seguidores, mas que chega numa CPI das Bets e diz: eu nunca tive intenção de lesionar ninguém.
Lesionar é de lesão no corpo. Virgínia Fagundes. Ou seja, eu nunca tive... Não importa se a pessoa ela não tem noção do que está falando, não importa. Né? Agora, por exemplo, as pessoas estão ganhando dinheiro falando besteira. Até a feiura agora. A feiura. Uma pessoa desprovida de beleza, ela pode ganhar dinheiro na internet. Ganha dinheiro fazendo palhaçada, ganha dinheiro... Então não importa se a pessoa é semi-analfabeto ou analfabeto funcional. O importante é que essa pessoa tem 32 milhões de seguidores. E ela... Em nome de quê, né? Ela vai ganhar de qualquer intelectual. Feiura, antes fosse só isso. E é o caso que aconteceu essa semana da questão da adultalização, né? Da infância, né? Pais ganhando dinheiro em cima da erotização de filhos, né? Coisa terrível. Velada, né? Velada às vezes e às vezes não. Escancarado, né? Muito bem. Ô, pastor Manuel, mas e aí? Por que essa espécie desse delírio coletivo que hoje é propagado muito mais pela internet? O que está acontecendo com a sociedade? Essa fome, essa sede pela aprovação daquilo que são, daquilo que fazem. Eu acho que eles exploram algo que, de certa forma, tá impregnado na nossa natureza humana, não é? A necessidade de aprovação. Normalmente, nós temos isso daí e precisamos trabalhar, né, nessa questão para termos uma vida minimamente saudável do ponto de vista mental. E eu acho que o mundo em que nós nos encontramos hoje, essa força que as redes sociais têm, que elas possuem, nos atraem justamente para essa questão, né, da aceitação, né, uma necessidade nossa de que as pessoas nos aceitem, de que as pessoas nos recebam, de que sejamos vistos, de que sejamos ouvidos, e vai justamente naquilo que, já que estamos falando de natureza humana, na questão da nossa vaidade, né? Trabalhar o nosso ego, trabalhar o nosso orgulho. Então, a internet, as redes sociais escancararam as portas para isso daí. Qual era o meio, até um tempo atrás, que uma pessoa tinha para aparecer na minha infância? Na mídia, né? Na minha infância falava assim, amostrado, né? A pessoa é muito amostrada, ela quer se aparecer, ela quer se mostrar. Era a televisão, era o rádio, né? Com a internet, meu amigo, isso daí abriu. Qualquer pessoa pode se tornar o que foi batizado de celebridade, né? Qualquer pessoa. Aí o anônimo, antes anônimo, aparece e tem 32 milhões de seguidores. Aí você fica viciado no quê? No like, né? No joinha. Né? Quanto mais like você tiver ali naquilo que você faz, sua vaidade vai lá para cima, seu orgulho está sendo afagado. Né? Então, as pessoas estão desejosas disso. Por outro lado, se você não tiver like, você está reprovado. Exato, você não é aceito, você vai ser cancelado. O medo do cancelamento, né, do chamado cancelamento nas redes sociais, né, de você não falar nada, de você não fazer nada que aquela rede, que é um grande tribunal, virou um grande tribunal, né? Você vai ser julgado por todo mundo, você não fazer algo que de repente as pessoas não gostem e que você seja rejeitado, né? Você seja rejeitado. Então trabalha nisso. São coisas... Por que as redes sociais têm uma força tão grande? Porque elas trabalham elementos da nossa própria natureza humana. Né? Então é isso que está por trás. Não é? Ela manipula, ela joga com coisas que estão impregnadas na nossa alma. Então muitas pessoas querem aparecer, né? Querem se amostrar, querem estar presentes ali. E quanto mais likes, melhor para elas. Quanto menos, maior a depressão. As pessoas vão entrar em parafuso por conta disso daí. Então vale tudo. Nesse mundo que está se criando aí. Vale tudo para você ser aceito.
Muito bem. 11 horas e 28 minutos. Para você que está chegando agora, nós estamos falando dessa coisa da necessidade de aprovação, né? Que as pessoas acabam tendo, né, esse vício em aprovação. Agora, pastor Davi, eu percebo, eu fico analisando esse tipo de comportamento também, que é uma regra que se criou, né, que já tomou conta das pessoas, as pessoas fazem sem nem perceber. Essa semana eu fui no aniversário de um familiar, e aí alguém tirou uma foto minha e postou. Aí alguém avisou, ele não gosta que posta, não, tal. Aí a pessoa me ligou, eu não sabia e tal. Eu falei, não, tranquilo, mas já postou, já era, já foi, né? Assim, porque eu acho que a pessoa não tem que saber onde eu tô, o que eu tô comendo. E olha que eu sou um cara antenado na internet. Eu crio conteúdo para a internet, crio sites, eu faço isso tudo, né? Mas assim, por questão de opinião, de entender o processo, eu não gosto de expor assim a minha vida, sabe? E aí falaram, mas as pessoas, pastor Davi, criaram ou fazem parte desse processo em que obrigatoriamente tem que postar o que aconteceu. Se não postar, é como se fosse assim, então não foi bom, as pessoas precisam saber o que está acontecendo, né? E produzir conteúdo. É uma loucura para produzir conteúdo, inclusive, né? E eu estava aqui me perguntando, porque ultimamente eu estou desconfiando até das minhas boas intenções. Eu estava aqui me perguntando se eu não estou tecendo essa crítica por inveja. Mas eu cheguei à conclusão que não. Porque essa loucura de produzir conteúdo, isso deixa qualquer um alienado de si mesmo. Alienado de si e do ser genérico. Ou seja, eu não gostaria de estar no lugar desse pessoal, não. Hoje, por exemplo, no Brasil, dizem que quem tem mais seguidores é Pastor Bruno. Menino novo. Mas é estourado mesmo. Bilhões. Não são milhões, não. Bilhões de seguidores já. Está estourado. Então, eu não gostaria de estar no lugar dele. Porque, primeiro, que a pessoa perde a possibilidade de andar assim, de fazer uma caminhada em qualquer ponto da cidade. Sabe o que eu chamo? Da bênção do anonimato. Isso, perfeito. Gostei muito do termo. Inclusive, eu já fui mal interpretado por pedir que não filmassem e nem tirassem foto em determinados lugares que eu fui pregar. Igreja. Fui mal interpretado. Entendeu? Quer dizer, eu, embora explicando que eu estava testando a capacidade de desaparecer, porque para aparecer já tem muita gente. Mas o que eu estou te falando já é uma regra, as pessoas têm que postar. Tornou-se obrigatório. Obrigatório, Entendeu? Então, eles não querem que a gente consiga viver nessa bênção que é o anonimato. Não querem, porque agora parece que o normal é estranho. Seria normal, plausível não querer, né? Afinal de contas, tem até o direito de imagem. Sim. Mas agora é estranho você não querer. Porque está todo mundo querendo. Afinal de contas, não é normal você não querer. Bom, então eu diria para você, pastor Gilelson, que essas pessoas, elas esquecem, inclusive, que acabam expondo a sua vida, e isso pode ser um perigo. Um perigo porque ela se torna uma pessoa com a visibilidade de detalhes da sua vida pessoal, que deveria ser privado, agora se torna público. Aquilo que deveria ser privado se torna público. Bom, então isso é um outro problema que nós precisamos atentar também. Por outro lado, eu quero dizer que quem não deveria ser seduzido por isso era a igreja, mas infelizmente tem sido, porque agora existem cultos que tem 2 ou 3 pessoas com um celular, ali, pegando cada lance do culto. Se tem uma pessoa chorando, vai lá e crava a câmera em cima para filmar. Ou seja, pelo amor de Deus, a gente vai parar onde com isso?
É o Big Brother da vida real, né? É um reality show, culto, é? Pelo amor de Deus, eu fui num determinado local, que eu não vou falar o nome, né? Uma determinada igreja, num culto de mocidade, que eu e minha filha e meu filho, nós ficamos assim, ficamos sem jeito, porque o negócio estava estranho mesmo. Era cada lance. Uma pessoa não podia levantar a mão, não podia se ajoelhar, que alguém estava lá com a câmera, ó, filmando. Agora, inclusive, até um parênteses aí, pastor, eu vi um advogado orientando que as igrejas, para não filmarem as pessoas. É o direito de imagem. Por causa É do perigoso. Tem gente já é perigoso. solicitando indenização. Exatamente. A gente acha que é a coisa mais natural do mundo você estar numa igreja, num culto, vir alguém te filmar, não é? Tem toda uma legislação por trás disso daí, né? Você não pode estar usando a imagem de outra pessoa para outros fins, e ainda mais no tempo que a gente vive hoje, pastor Davi, exatamente. em que alguém pode pegar a tua foto, que eu tão inocentemente coloco no meu zap ou na minha rede social, e vai fazer da tua imagem, usar da tua imagem aí de maneira criminosa. Né? Então tem toda uma legislação por trás disso daí. E essa espiritualidade publicada Pois combina com o comportamento dos fariseus, né? Exato. Que oravam nas praças, né? Quero mandar um beijo para minha esposa que está nos ouvindo, Dona Maria Ione Trindade Souza, e Marcos Davi, o nosso filho também, que está lá se preparando para uma prova agora à tarde. Muito bem, nós vamos ao intervalo, já retornaremos com a segunda parte do nosso debate de hoje. Estamos apresentando Debate Melodia. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Não se culpe se você nunca cuidou dos seus pés com carinho. Em Vitória da Conquista, FAO Calçados. Aqui você encontra uma infinidade de modelos, masculino, feminino e infantil. FAO Calçados, uma opção para os seus pés se sentir bem cuidado. Praça da Bandeira, número 17, Centro. Fone 3421-4582, FAO Calçados. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Cama, mesa e banho, tudo em sintonia. Tapetes, cortinas, qualidade, garantia na Cortina e Cia. Cortina e Cia. Cortina e Cia. Sua casa ou escritório, tudo em sintonia. Cortina e Cia. Cama, mesa e banho, sua casa em harmonia. Cortina e Cia. Cortina e Cia, Praça da Bandeira, número 10, Centro. WhatsApp 3025-0733. Cortina e Cia. Debate Melodia. Voltamos para o nosso debate, 11 horas e 38 minutos na Melodia. Hoje com esse tema aqui que é bastante atual, né? Como descobrir se estamos viciados em aprovação alheia. Ou seja, para você estar bem, estar feliz, contente, alguém tem que lhe aprovar.
né? Você depende dessa regra aí que está imposta, né? Pastor Manuel, então nós estamos vivendo nesse momento dessa geração que tem que se sentir pertencido àquele grupo, àquela comunidade, senão ele não se sente aprovado, e isso virou uma regra, né? A gente falava da exposição nas redes sociais, né? Da vida pessoal, né? Eu gosto muito de dizer que eu gosto mesmo de expor nas redes o meu trabalho, né? O meu trabalho. Vida pessoal, eu sou bastante comedido com isso, né? Mas assim, isso que está acontecendo aí, dessa denúncia feita aí da adultização de crianças, né? Uma das coisas que o pessoal tem falado é que muitas dessas imagens vendidas para pedófilo são de pais que postaram fotos dos seus filhos. Aquela foto que você viu, a inocência, para você é um momento de família, para outras pessoas é um material, né, sexual para os doentes. E aí eles acabam utilizando as fotos que você posta dos seus filhos. Exatamente. Né? Se a gente soubesse, tivesse ideia, né, do perigo que se transformaram as redes sociais nos nossos dias, a gente teria um cuidado muito maior na exposição. Começa tudo por isso que a gente está falando, da questão da aprovação, né, de você querer se apresentar, de você querer estar na mídia, de você se tornar conhecido. Aí eu estava lembrando aqui durante as falas de que isso não é uma característica da adolescência, né? Que o adolescente ele tem a necessidade de ser aprovado pelo grupo onde ele está inserido, né? Então muitos fazem muitas bobagens porque aquele grupo exige que ele faça aquilo dali. De repente, mais na frente, quando ele tiver uma maturidade maior, ele vai sentir vergonha do que fez. Mas naquele momento, ele sentia a necessidade de ser recebido, acolhido e aprovado por aquele grupo. Mas precisava fazer. Isso é coisa de adolescente, ou seja, imaturidade, né? Então a gente vive numa sociedade extremamente imatura, né? De pessoas já com certa idade, com atitudes de adolescente. Né? No final das contas é isso, é uma regressão na questão de uma caminhada que deveria ser, à medida que o tempo passar, o sujeito se torna mais maduro, mas ele está regredindo, né? Nossa sociedade está regredindo. Então, se a gente tivesse ideia, né, dos perigos que isso traz, eu estava lembrando, pastor Gilaelson, eu acho que era comum, na época que a gente só tinha máquina fotográfica com aquele filme para revelar, que a gente não tirava tanta foto. Mas era comum você ver álbuns de famílias em que os pais guardavam as fotos dos seus filhos, e quantas fotos não existiam de filhos muito pequenininhos tomando banho, o menino ali peladinho, ou a menina também peladinha, sem camisa, sem camisa, a menina só com a calcinhazinha ali, né, uma fraldazinha e tal, o menino também, né. E a gente não via maldade nisso daí. Agora, vá nos dias de hoje, você colocar uma foto dessa, né, de filho seu, na mais tenra idade, desnudo, isso daí é material farto para pedófilo. Sim. Você está expondo o seu filho, infelizmente. Por mais inocente que seja a foto para você, mas para o camarada que é pedófilo, aquilo dali é um alvo. E vai se tornar um instrumento para alguém, né, com más intenções de ganhar financeiramente em cima daquilo. Naquele vídeo mesmo que viralizou, né, do rapaz que fez o vídeo, como os pedófilos eles têm os seus códigos, né, para poder identificar e divulgar entre eles as imagens que eles consideram como ideais para eles. Os pais colocam na maior inocência a foto de uma filha, né, de um garoto ali, e eles, com os seus códigos, eles conseguem dizer, olha, isso daqui é para nós, é trend, né? Acho que era trend a expressão que eles usavam, até figurinhas, né, que eles colocavam nos comentários, e aquilo dali já é um sinal de que os pedófilos estão de olho
naquele material. Então a gente precisa ter muito cuidado, muito cuidado. A questão da aceitação, a gente precisa também, eu só queria adiantar um pensamento que eu estava tendo aqui, pastor Gilelson, nessa questão da aceitação, que vejam que é uma tentação imensa para nós, nos nossos dias, a gente tem que lembrar o Espírito de Cristo. Né? Jesus, ele não estava querendo aparecer, Jesus não estava querendo ser aceito incondicionalmente. Muitos momentos ele estava ali só com os 12, mal os 12, outros indo embora, e Jesus não abria mão do seu discurso, né, da sua pregação, do conteúdo da sua pregação, em nome de aceitação de outros. Ele poderia muito bem cair nessa tentação, aliviar o discurso para que as pessoas não o abandonassem, mas ele continuou com o mesmo discurso. Os discípulos continuaram na mesma linha. Né? Quando, por exemplo, João e Pedro estavam diante do Sinédrio, a turma lá apertando eles, vocês vão parar de falar a respeito desse Jesus. Aí eles, olha, importa obedecer a Deus e não a homens. Né? Então eu quero ser aprovado, não é pelas pessoas, eu quero ter minha consciência tranquila de aprovação diante de Deus e não diante das pessoas. Então o cristianismo nos traz uma mensagem de equilíbrio e de controle sobre essa necessidade de aprovação. A quem nós queremos demonstrar ou buscar a aprovação nos nossos dias? Das redes sociais, das pessoas, da comunidade, ou é a aprovação de Deus? Então a gente precisa ter isso daí em mente. Muito bem, 11 horas e 45 minutos. Pastor Davi, você que sobreviveu ao morango do amor. Agora, assim, inclusive, eu vi até dizendo que aquele corante vermelho, né? É proibido nos Estados Unidos, né? Né? Um material químico muito cancerígeno, né? Mas você vai ver, na próxima semana, daqui a uns 15 dias, não se fala mais nisso, vai ter outra coisa. Vai ter outra coisa, porque a rede precisa disso, né? Agora, pastor Davi, vamos levar aqui para o lado bíblico, teológico. Jesus fala isso também no aspecto doutrinário, né? Para a gente não ser como uma moinha que o vento espalha, né? Muitas vezes você percebe que na igreja, né, no ambiente eclesiástico, também tem os seus movimentos, né? Há movimentos que chegam, passam, e tem gente que você encontra ela em todos os movimentos. Cada movimento novo ela está lá, porque assim, ela vive da novidade, né? E Jesus fala da nossa segurança, né? Teológica, escriturística, para que a gente não seja, né, como levados pelo vento, né? Exatamente. E você quer estabelecer a distinção entre o que é movimento e o que é avivamento? A durabilidade. Porque o tempo não perdoa. Aquilo que não tem a assinatura de Deus ali, o tempo não perdoa, não. O tempo leva. Nós já tivemos no Brasil muitos movimentos confundidos com avivamento, mas não tinham a marca da durabilidade, não tinha arrependimento, confissão de pecados, não tinha dor, que arrependimento tem dor, sofrimento, né? A angústia, aquela tristeza segundo Deus que opera o arrependimento. E a igreja vai cumprir a grande comissão, que está pequena. Por outro lado também, unidade, que é uma das marcas. Ao longo do tempo nós vimos muitos movimentos confundidos com avivamento por isso. O tempo não perdoa, o tempo leva. Assim como essas febres que nós temos visto na sociedade, né? Que logo depois que passa uma vem outra. Talvez também a tentativa de preencher um buraco que é infinito, que só pode ser preenchido a partir do Criador, que é infinito. Aí eles querem preencher com algo finito. Não, o infinito você só resolve a partir do infinito. Você não resolve com o que é passageiro. Você não pode resolver com o que é efêmero. E aí, meu amigo, vai
ser um atrás do outro, uma loucura atrás da outra. O Brasil conquistou o título de país mais ansioso do mundo, depois de mais depressivo do mundo, e agora talvez com maior índice de suicídio. Logo, logo a gente pode atingir essa marca. Não porque eu queira, mas é porque tudo caminha para isso. A recessão está à beira do caminho aí, né? Tem até o suicídio anômico, que é aquele que em tempo de recessão aparece. Emile Durkheim, o suicídio. Ele divide em 3 categorias de análise: egoísta, altruísta e o anômico, né? Então, você pode também constatar que teremos aí o Brasil no ranking com maior índice de loucura no mundo. Até porque a gente tem coisa que só a gente faz, viu? Só brasileiro faz. Eu, por exemplo, tomar banho quente. Você sabia que tem país que não toma porque eles não misturam água com eletricidade? Porque o melhor condutor de energia é água? Mas a gente consegue fazer isso. No Brasil a gente... Eu não sabia não, é uma invenção brasileira. É uma invenção... E outra coisa, ainda tem gente que bota pó cano, tem que ficar parecendo uma sauna, aquele fumaceiro lá, ó, fumaceiro, que bota no quente mesmo para ver doer, não sabendo que está correndo risco de um curto ali. E aí você tem água e energia. Olha que combinação perigosa. Que combinação perigosa. Mas o Brasil consegue fazer isso. O Brasil consegue, inclusive, o Brasil consegue tratar água para jogar fora. Nós tratamos água para jogar fora, para lavar passeio, para lavar carro, para lavar moto. A gente consegue fazer isso, esquecendo que a água é um bem perecível. Assim como a palavra de Deus vai sumir da terra, é possível que a água também suma, viu? Então, todo cuidado é pouco. Mas assim caminha a humanidade, é uma loucura atrás da outra, necessidade de autoafirmação, dependência emocional, delírio. Tem 3 tipos de delírio: de grandeza, de infidelidade e de perseguição. E agora, ultimamente, nós temos visto aí que as pessoas estão passando por um outro problema que também é fato, que merece um debate, que é a febre pela Iá. Só que Iá não é gente, viu? Iá não é gente. Todo cuidado é pouco. A febre, tá uma febre. Entendeu? Eu testei algumas pessoas que me disseram que estão produzindo artigo pela Iá. Eu falei, e quem é o autor? Eu falei, como? Se foi a Iá que fez. Aí a multidão de preguiçosos já era enorme. Agora explodiu o número de preguiçosos. Eu acho que quem tá babando com essa novidade de Iá é o pai da mentira, viu? Certamente. Rapaz, ele tá babando. Não, porque o povo tá tirando 10 numa prova que ele pensava que o pessoal ia tirar 7. A escola, como é que tá a escola, pastor Manuel, nesse aspecto da inteligência artificial? Rapaz, tá uma loucura, porque você muda completamente a realidade do dia a dia escolar. Por exemplo, trabalho de pesquisa que você fazia, passava para os meninos, né? Fica inviável. Eles estão conseguindo responder prova com inteligência artificial na hora da prova. Se você não toma cuidado, ele está com o celularzinho ali ligado, escondido, né? A questão da prova, ele joga ali no celular, já vem a resposta pronta, né? Eu não sei como é que as universidades vão fazer, porque isso já é uma realidade, trabalho acadêmico, né? Você pegar uma dissertação, você pegar uma tese produzida por inteligência artificial, a coisa está ficando tão bem feita, né? O desenvolvimento está sendo tão rápido, né? Que vai chegar um dia em que você dificilmente vai conseguir, mesmo um especialista, um doutor na área, conseguir identificar que aquela tese que foi apresentada ali não foi produzida pelo seu orientando, mas sim por um programa de inteligência artificial, né? Onde é que a gente vai parar? Né? Então, o dia a dia escolar está sendo... Hoje, por exemplo, você passar uma redação para um aluno fazer em casa e depois trazer. É inviável. Ele não vai fazer.
Dificilmente ele vai fazer, ele vai colocar lá no programa e trazer já o texto pronto. Você até consegue saber, aquele menino não tem condições de escrever um negócio desse, né? Mas como é que você vai provar? Então é melhor fazer o quê? Na hora, né? E tomando cuidado para que ele não use o celular e tire do programinha que está lá no celular o texto que você está pedindo para ele. Então muda completamente as estratégias de avaliação, né, de pedagógicas do dia a dia escolar. Eu produzo, se eu tiver bem, eu produzo um artigo por mês, se eu produzir, se eu conseguir. Tem colega que produz 5. Eu estou em desvantagem. Estou em desvantagem, total desvantagem, porque eu sou analógico, ele é digital, entendeu? Outra coisa, a escola ainda agora teve uma ideia que não percebeu os efeitos colaterais disso. Proibir fortalece. Você proibiu, fortaleceu. Ou seja, não pensaram que ao proibir o uso do celular poderia fortalecer o sintoma. Era, na verdade, ensinar. Era ensinar e parece-me que nós estamos com um problema sério na sociedade que vai custar caro, que é o quê? Ignorância. Rui Barbosa, em 1914, falou sobre isso. Eu estou vendo gente burra ensinando gente inteligente. Chego à conclusão que a burrice é uma ciência. Ou seja, a nossa geração, nós vamos passar o bastão para quem? Nós vamos passar para quem? Que é corrida de revezamento. Eu me lembro quando surgiu o Twitter, né? Que é aquela limitação da escrita que você tinha, né? Aí disseram assim, é o fim da escrita, porque você só pode digitar tantos caracteres. Eram pouquinhos, né? Vocês lembram logo no começo ali? Eram pouquinhos. É a manutenção da ignorância, né? Você tem uma inteligência que faz por você, então você não precisa mais buscar o conhecimento. É um processo de emburrecimento. É um processo de emburrecimento. Só que é o seguinte, tem esse aspecto e tem o aspecto da produção de conteúdo de artes, por exemplo, né? Que aí já é outra ala, né? Não é a pessoa que está produzindo ali, por exemplo, um texto, que ela que deveria fazer e ela, enfim. Por exemplo, o que se diz agora é que Hollywood vai começar a produzir filmes com IA. Já tem cenas feitas já em alguns filmes já, mas a ideia é que se faça mesmo, né, um filme que você dispense atores reais. E sobrevive a espécie que melhor se adaptar. Darwin. Exatamente. Então tem um outro lado, que é um lado do conteúdo de artes, né? Tudo isso, né, que a IA está produzindo, que aí é o mercado, né? Agora, para a questão intelectual é complicado, né? Bom, mais alguma coisa a acrescentar aí, pastor Davi, pastor Manuel? Bom, é só dizer que, nesse sentido, a Bíblia ela vai se tornar cada vez mais necessária. Por quê? Porque ela tem resposta para muita coisa. Muita coisa do que nós estamos vendo aí, ó. Você responde através da Bíblia Sagrada. Por exemplo, Jesus Cristo, como você disse, pegou um caminho inverso, não foi? Uma multidão de seguidores nas redes sociais reais, composta de adultos, mulheres e crianças. Ele vai para o monte orar, no 2º ano do seu ministério. João, o Batista, disse, importa que eu diminua e que ele cresça. Está pegando um caminho inverso. Exatamente. Quer dizer, não é cresça e apareça. Não. A mensagem do reino é sempre contra a correnteza, né? Exatamente. Então, está na hora da gente viver aquilo que nós cantamos. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Ao invés de cantar mentira, vamos cantar verdades. É isso mesmo, pastor Manuel? É justamente esse caminho. No final de tudo, a gente precisa ter em mente e ter como alvo essa verdade de que a mensagem do reino de Deus
ela é sempre contrária, né, àquilo que o mundo nos apresenta. Mas, infelizmente, a gente acaba sendo influenciado, né, muito na nossa vida por conta daquilo que vem da nossa sociedade. Mas é preciso ter muito cuidado, Há chances de sobrevivência. A Igreja de Jesus Cristo é uma prova disso, né? Muito bem. Quero agradecer aqui aos nossos debatedores. Obrigado a você também do outro lado pelo carinho da audiência, Rádio Melodia, e que Deus nos abençoe. Vem aí Rádio Chofé, nosso amigo Genildo Ribas, chegando amanhã, sexta-feira, feriado, né? A gente descansa e um programa gravado aqui para vocês. E na segunda-feira, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.